Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 do Banco Santander. E aí, basicamente, eles reportaram aqui um lucro líquido de 2,2 bilhões de reais. E se a gente comparar em relação ao primeiro tri de 2023, foi um aumento aqui de 5,5%. E aí a gente vai ver que basicamente esse resultado não é mais ou menos assim como apresentado. Parece que eles estão aqui manipulando ou maquiando os resultados por causa das provisões que eles não vêm fazendo. Então vamos comentar mais adiante sobre isso. E aqui, se a gente pegar os resultados dos últimos 6 meses de 2023 versus os 6 primeiros meses de 2022, a gente vê que a queda no lucro líquido é de 45,6%. Então o que a gente observa aqui é que os resultados do Banco Santander no ano de 2023 vêm caindo fortemente aqui em relação ao ano de 2022. E a gente já sabe que o resultado de 2022 é inferior ao resultado de 2020. Então percebemos já de primeira mão que o banco vem diminuindo seus resultados ano após ano. E aqui a gente vê que a margem financeira bruta melhorou do segundo trimestre versus o primeiro trimestre de 2023 em 3,3%. E se a gente pegar os 6 primeiros meses de 2023 versus os 6 primeiros meses de 2022, a gente vê que está em linha com o que foi relatado em 2022. Então, o que de fato está afetando aqui é a eficiência do banco, que é menor, e, consequentemente, os resultados operacionais vêm diminuindo em relação ao ano passado. Então, a receita praticamente se manteve a mesma em relação ao ano passado, se compararmos os 6 primeiros meses do ano 2023 versus os 6 primeiros meses do ano 2022. Aí, se a gente perceber, por exemplo, as provisões aqui de crédito, eles provisionaram aqui quase 6 bi em relação ao primeiro trimestre de 2023, que foi de quase 7 bi. A gente está falando aqui que de 11,6% aí de queda em relação ao trimestre passado. Então, eles tiraram o pé em relação ao provisionamento e, basicamente, isso aqui em provisões de crédito, onde eu acho que eles deixaram a desejar na provisão da decisão do STF para PIS e COFINS. E aí a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. As despesas aqui estão controladas, aumentou apenas 1%. E se a gente observar em relação dos 6 primeiros meses de 2023 versus os 6 primeiros meses de 2022, essas despesas gerais cresceram apenas 8,4%. E se a gente observar, a taxa de juros aí está em 13,75%, então é esperado que ela comece a baixar a partir do mês de agosto, mas a gente vê que as despesas aqui estão bem tranquilas em relação a ano após ano esse crescimento. E aí, ponto final aqui, a gente vê que então a rentabilidade ela cai ano após ano. Então a rentabilidade aqui do segundo trimestre de 2023 foi de 11,2%. Se a gente pegar em relação ao trimestre passado, foi um crescimento de 0,4 pontos percentuais. Porém, se a gente pegar em relação aos 6 primeiros meses de 2023 versus os 6 primeiros meses de 2022, a gente vê que é uma queda de rentabilidade de 10 pontos percentuais, se arredondarmos. Então, de fato, a rentabilidade do banco hoje não é das melhores, tendo aqui nos 6 primeiros meses na casa de 11%. Então, a rentabilidade caindo, índice de Basileia também está caindo, reportando aqui 13,5%, que é uma queda de 0,3 pontos percentuais em relação ao trimestre passado, em relação ao ano anterior de 0,7 pontos percentuais. Então, índice de Basileia caindo, rentabilidade caindo e lucros também caindo em relação ao ano passado. Então, de fato, os resultados aqui não são interessantes no ano 2023, mesmo tendo a mesma receita do ano passado, o que mostra aqui o banco sendo bastante impactado por uma baixa eficiência e que era um banco de alta eficiência em relação aos seus pares e, além disso, péssimos resultados operacionais. Aí, se a gente pegar a margem de cliente a margem financeira aqui bruta do banco, a gente vê que a margem de clientes aqui até que vem crescendo. Então, clientes aqui no segundo trimestre de 2023, em relação ao primeiro tri de 2022, foi um crescimento de 0,7%. E aí, se compararmos os 6 primeiros meses de 2023 com os 6 primeiros meses de 2022, a gente vê que foi uma fatia relevante aqui de crescimento de 2,1%. A margem de produtos também teve um leve aumento de 1,4% em relação do segundo tri de 2023 versus o primeiro tri de 2023. E se compararmos os 6 primeiros meses desse ano em relação ao ano passado, a gente vê que foi um crescimento de 1%. De 1%. E aí o volume também cresceu 11,5% se compararmos aqui o ano 2023 versus o ano 2022. E total da margem, então, a gente vai observar que está em linha com o do ano passado. Então, o banco praticamente estagnado aqui em seu crescimento de margens.
Outro ponto interessante, operações com o mercado, a gente vê que ficou o spread aqui em 9,9%, e se compararmos aqui ao primeiro TRI de 2022, que era de 10,1%, então teve aí essa leve queda nesse ponto. As despesas, a gente vê que aumentou 1%, como comentado no primeiro slide anteriormente, então total aí de crescimento nos últimos 6 meses em relação ao ano passado, de 8,4%. Então não vejo nenhuma bronca no sentido das despesas gerais, está em linha, e se compararmos o primeiro TRI de 2023 com o segundo TRI de 2023, a gente vê que foi um crescimento de apenas 1%. Então nenhuma bronca nesse sentido. E aí, a expansão aqui do trimestre, das comissões, a gente vê que vem crescendo em boa parte deles, porém a gente vê que num resultado geral, praticamente aqui estagnado. Então, o que a gente observa é que o banco está estagnado em todos os seus crescimentos, tanto na margem de clientes crescendo aqui uma fatia interessante, até de 2,5%, mas aí quando a gente pega a margem e também as receitas por comissões, a gente vê que praticamente está estagnado. Então, cresceu aqui os 6 primeiros meses de 2023 versus os 6 primeiros meses de 2022, apenas 0,1%, ou seja, praticamente não cresceu absolutamente nada. E se compararmos o primeiro TRI de 2022 de 2023 com o segundo TRI de 2023, a gente observa aqui um crescimento de 2,4%. Aí, despesas gerais comentadas aqui, praticamente em linha, não há nenhuma bronca, porém as receitas através de comissões praticamente estagnada, crescendo aqui 2% em relação ao primeiro TRI de 2023 versus o segundo TRI de 2022. Porém, como a gente pode perceber, no acumulado, a gente vê que praticamente está estagnado essas receitas por comissões. A carteira de crédito aqui do Banco Santander, a gente vê que ela vem crescendo, então a sua carteira expandida, ela cresce 2,2% aqui em relação ao primeiro TRI de 2023 versus o segundo TRI de 2023, e se a gente comparar aqui junho de 2023 com junho de 2022, é um crescimento aqui de 10,6%. Então a carteira de crédito aqui, mesmo eles retendo aqui exposições a varejistas, ou seja, pessoas físicas e também varejo ali, a gente vê que a carteira cresceu em 10,6%. E lá na reunião a gente viu eles comentando que ele se expôs mais no segmento do agronegócio, e aí aumentando mais, querendo mais qualidade na sua carteira, aumentando então sua carteira de crédito expandida, e em especial no setor do agro. E aí o que a gente observa é que esse crescimento aqui foi interessante, tanto na captação de pessoas físicas e resultados também aí de grandes empresas. Então há um ponto positivo aí, esse crescimento tanto em grandes empresas quanto em pequenas e médias empresas. Sobre a questão aí de inadimplência, da qualidade da carteira, o que a gente observa é que a inadimplência de 15 a 90 dias ainda a gente vê alta para a pessoa física, então chegando aqui aos patamares de 5,9%. Porém, a gente vê que deu uma recuada em relação aos 6,5% do trimestre passado. E se a gente comparar em relação ao segundo TRI de 2022, a gente vê que chegou no mesmo patamar daquele trimestre. Então, de fato, aí vem melhorando a qualidade em relação à inadimplência. Ainda mais com esse o programa do governo federal de negociação de dívidas aí em relação à pessoa física. Aí se a gente pegar acima de 90 dias, nos 90 dias, a gente vê que essa inadimplência ela aumentou em relação ao primeiro TRI de 2023 e é um dos patamares mais altos no seu histórico. Em relação aqui a PJ, a gente vê que é bem tranquilo, 1,8%, e se a gente pegar então a qualidade da carteira total, ela está entre 15 e 90 dias de 4,2% de inadimplência aí, de risco de inadimplência. Então, o índice de cobertura da empresa acima de 90 dias é de 214%, nenhuma bronca nesse sentido. E aí a gente vê que a carteira de crédito do Banco Santander, de fato, ela teve um crescimento e ela manteve aqui sua inadimplência até recuando em relação aos trimestres anteriores, como o primeiro TRI de 2023, primeiro TRI de 2022 e até terceiro TRI de 2022, chegando aqui aos patamares do segundo TRI de 2022, que era de 4,2%, que é o mesmo patamar de agora de inadimplência do segundo TRI de 2023. Então a carteira de crédito aí tem um ponto positivo. E aí por que eu comentei sobre maquiagem dos resultados? Porque tem essa decisão do STF, que já é conhecida por todos aqui, onde eles reconheceram aí, formando maioria, que foi julgada aí no dia 12, para dar uma decisão favorável à União e contrária aí às instituições financeiras no julgamento que discute a incidência de PIS e de COFINS sobre as receitas como juros e descontos. Então, de fato, muitos bancos serão penalizados e com essa decisão aqui de vitória para a União, vai salvar praticamente aqui a União
de um rombo que a Receita previa aqui de 115 bilhões de reais no total, a perda total. Então, de fato, o STF reconheceu aí, dando um parecer favorável aí à União e, querendo ou não, prejudicando aqui então alguns balanços, principalmente para as instituições financeiras que não tiveram aqui essas provisões. E aí o que o Banco Santander se posicionou nesse sentido, ele falou que basicamente essas provisões totais, tanto para PIS e COFINS, é de 4,5 bilhões, sendo que deste montante, eles já provisionaram, segundo o CEO, 2,2 bilhões de reais, e aí fica faltando esses 2,3 bilhões a serem provisionados, segundo a reunião passada. E aí eles falam, basicamente, nesse fato relevante, que eles não irão provisionar, ainda que eles acham que tenham como recorrer dessa decisão realizada pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui já parto do princípio que, de fato, existe já a maioria, eles já perderam praticamente esse processo, isso deverá concretizar, e aí basicamente parece que eles estão querendo fugir disso para mostrar resultado em um período muito ruim de resultados para eles, para não reportar prejuízos. Então, de fato, se eles fossem provisionar esses 2,3 bilhões, a gente consegue perceber que o resultado no segundo TRI de 2023 teria sido negativo. E aí parece que eles estendem isso para os próximos meses. E aí provavelmente irão fatiar isso. E aí o que é que eu observo? É que basicamente, se a gente pegar o resultado do ano 2023 nos últimos 12 meses, a gente vai observar que estamos falando de um PL de 11,36%. E aí isso dá um LPA, lucro por ação atual, de R$ 1,20. Então, Job, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, pessoal, estou pegando o primeiro TRI de 2023, o segundo TRI de 2023, mais o quarto TRI de 2022 e o terceiro TRI de 2022, aí você tem um LPA dos últimos 12 meses, ou seja, um lucro líquido aqui dos últimos 12 meses, aí você tem o PL atual da empresa, que é de 11,36%. Então, de fato, o PL está bem esticado em relação às cotações atuais do Banco Santander de 13,64 centavos. Aí, se a gente observar, em relação a uma conta de padeiro que a gente pode prever aqui do resultado para o ano 2023, sem a provisão desses 2,3 bilhões de reais, estamos falando de um lucro líquido de 8,8 bilhões de reais. Isso dá um lucro por ação de R$ 1,17 e um PL de 11,65 vezes. Ou seja, você precisaria aqui de mais de 11 anos para reaver todo o seu capital investido no Banco Santander, nessas cotações, prevendo essa lucratividade aqui continuar pelos próximos anos. E aí, se a gente observar que essa queda dos últimos 12 meses para o resultado da conta de padeiro que a gente fez no final do ano é uma queda de 2,5%. Porém, eles terão que provisionar esses 2,3 bilhões, então realizei novamente essa continha de padeiro, já provisionando esse montante. E aí o resultado diminui para 6,5 bilhões de reais no ano 2023. E se a gente observar, o LPA cai para 0,86, ou seja, 86 centavos por ação. Isso representa aqui uma queda nos lucros em relação a 2023 dos últimos 12 meses de 26,5%. Então, sem provisionar, a gente vê que o banco reporta uma queda de 2,5% em relação aos últimos 12 meses, e se eles provisionarem, e isso irá acontecer, é uma queda de 26,5% em relação a esse balanço. Porém, se a gente observar esse resultado do ano 2022 versus o ano 2023, a gente vê que é uma queda de 50% aqui em relação ao ano 2022 versus o ano de 2023. Então, de fato, o resultado do banco vem caindo ano após ano. Lá atrás, nessas mesmas cotações, com os resultados de 2022, que reportou 12,9 bilhões de lucro líquido, a gente estava adquirindo aqui uma empresa com 7,93 vezes o lucro. Então, nessas mesmas cotações, o PL diminuiu porque, naquela época, o banco ainda estava apresentando resultados melhores. E lembrando que esses resultados aqui já é uma queda do ano anterior, ou seja, 21% abaixo em relação ao ano de 2021. Então, de fato, os resultados do Banco Santander vêm caindo ano após ano. Aí eu fiz esse gráfico aqui justamente para ilustrar isso. Em 2020, o banco reporta na casa dos 15 bi. Em 2021, teve um aumento no lucro líquido, chegando aqui aos patamares de quase 16 bi. E aí, o que é que acontece desde então? Em 2022, reporta reporta queda nos lucros, um lucro líquido acima de 10 bi, ou seja, em torno aqui de 12 a 13 bilhões de reais. E em 2023, sem as provisões, a gente vê que o lucro aqui fica nas casas
próximo a 10 bi. E com as provisões a gente vê que o lucro de fato cai bastante, chegando aqui nas casas próximos aos 7 bilhões de reais. Então uma coisa é certa, o lucro em 2023 do Banco Santander será bem menor em relação ao ano 2022, e isso a gente já é cravado como uma certeza, porque o balanço não está tão bom assim. Ainda tem que provisionar essa perda desse julgamento, aí o lucro deve despencar bastante. E aí, pessoal, para terminar e fechar, cotações seguem resultados. Então, você se pergunta por que as cotações estão caindo do Banco Santander, basicamente porque os lucros também estão caindo desde 2021. Então, cotações irão seguir resultados no médio a longo prazo. Então, se você acredita que os resultados irão voltar a crescer no Banco Santander, onde eles irão ali ajustar, principalmente essa parte de gestão e eficiência, chegando aqui aos patamares de lucro líquido acima de 15 bi, consequentemente, as cotações irão apreciar seguindo esses lucros. Então, é sempre observar qual é o plano de recuperação da empresa e ver se vale a pena. E aí, se você quiser entender mais, aprender como investir, recomendo então a compra desse e-book que eu lancei recentemente. E aí você terá aqui um conteúdo de qualidade sobre se reeducar financeiramente. Então você vai entender como está a sua educação financeira. Compartilho com vocês como eu organizei minhas finanças e também falo um pouco sobre investimentos, principalmente para as pessoas que não têm tempo para analisar ações. E para as pessoas que têm tempo para analisar ações, recomendo aqui nesse último capítulo meu método de investimento, pegando aqui os 5 pilares essenciais deste método. E aí espero que vocês gostem e apreciem esse e-book, porque eu acho que vai agregar valor a vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e já aproveito, convido você a se inscrever no meu canal. Então deixa aqui o like, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com amigos e familiares, se inscreva no canal, acione o sininho e até a próxima.